Boa tarde, gente. Nós estamos aqui hoje no sítio Chamarina, recebendo o pessoal da IDR do Paraná. Então eu até gostaria que eles falassem um pouco do trabalho que eles fazem lá e para a gente trocar ideias sobre a agroecologia, né? Para uma agroecologia, uma agricultura saudável. Meu nome é Paulo, né? Sou engenheiro agrônomo da extensão lá no Paraná, do IDR Paraná. Trabalho no município de Japira, regional de Santo Antônio da Platina, né? Atendo mais de um município ali, trabalho mais com uva e morango, principalmente as duas frutas que eu mais trabalho. E a gente está com a demanda de uva orgânica, né? Estou atendendo, tem um produtor de BRS Vitória, né? Que é aqui que vocês têm, orgânica, e tem um produtor de Niagara orgânica também, que a gente está atendendo, que vai fazer a primeira poda agora, né? Em agosto, setembro, aqui, dependendo da condição de ambiente. A gente veio aprender um pouco, né? Já estamos rodando aqui, fomos em São Roque, conversando com o Tivelli. Daí hoje a gente já andou aqui um pouco em Jundiaí e viemos aprender um pouco aqui com o manejo orgânico de vocês aqui, entender as dificuldades que a gente vai enfrentar lá. Meu nome é Clóvis, eu trabalho no IDR em Pinhais, é uma área certificada orgânica, né? Então nós começamos um plantio esse ano de uva. E vamos instalar um experimento agora lá também, trabalhar variedades também e tentar desenvolver justamente a viticultura orgânica no estado, que tem demanda. E como a viticultura orgânica ela não tem uma fórmula mágica, não tem nada, então a gente vem discutir com os parceiros, conversar com as pessoas para aprender e discutir e descobrir junto. É uma construção. Então a gente vem nesse sentido aqui, aprender com o pessoal. Essa questão de você aprender as formas de fazer, o aprendizado é direto, é toda hora que a gente está aprendendo, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês, por exemplo, aqui nós temos planta de cobertura, né? No caso aqui aveia e nabo. Qual é o momento dessa planta estar alta? E qual é o momento de ser necessário que ela seja roçada? Essa planta vai competir com a uva? Não vai competir com a uva? Ela vai propiciar um clima úmido aqui embaixo? Não vai? Né? Então tudo isso, como a gente descobre isso? Com as tentativas e com a prática. Né? Então não tem outro jeito, por isso que é importante essa questão que você falou sobre a troca de informações, de aprender juntos e etc. Isso aí é muito importante, porque é o jeito de você. Inclusive, a uva você vai num instituto de pesquisa, eles não acreditam muito na uva orgânica. Por quê? Porque ela é suscetível aos fungos, né? Ela é muito delicada com fungo. Então eles não acreditam, falam assim, não, que é isso, aí não dá certo. Né? Então, esse aprendizado, essa troca de informações das pessoas que estão no mesmo barco, fazendo a mesma coisa, da mesma forma, ou parecido, né? Por exemplo, eu falei que plantava aveia e nabo aqui. Hoje, lá no Paraná, já deixa à vontade. Então, são plantas espontâneas, que é importante, né? Se você consegue, a hora que no momento você consegue não precisar plantar mais adubo verde, pronto, parece que já entrou no equilíbrio. Então, as plantas que vão aparecer no verão e as plantas que vão aparecer no inverno. Só fazer um adendo aqui que, tipo assim, não é no Paraná inteiro, essa é uma filosofia já minha. Ah, sim. Tem gente lá que está planta, e até a gente tem discussão sobre isso, planta, não planta. Mas eu particularmente sou mais favorável que não se planta, porque você tem um ambiente, naquele ambiente ali, as plantas que estão vindo ali, por algum motivo elas estão adaptadas. Lá no norte a gente recomenda plantar, até amanhã você vai ver lá, a gente tem áreas plantadas com braquiária, né? Faz plantio de braquiária no meio, porque questão de manejo. Né, que nem esses salários, vocês plantaram braquiária os e daí no inverno você coloca outra coisa, porque a braquiária não tem a condição de desenvolvimento dela no inverno. Já a lusiziense, ela é mais resistente ao frio. E é uma espécie muito interessante, porque ela permite que as outras venham no inverno. Ela não forma toceira, né? Ela é mais macia para roçada
E eu percebi que ela tem, como fala, ela produz mais. Massa. Produz mais. Num ciclo você consegue 5 roçadas dela, numa altura de 90 centímetros. Durante um ano. No ciclo dela, assim, no ciclo que ela tá vegetando, porque agora no sim. inverno ela vai meio fraca. Você pega aquela outra que é a decumbens, né, que é a tradicional. É entocerada, né? É entocerada, não produz tanto, né? Então... É que a ideia do mato, tipo assim, da vegetação espontânea, ele tá mais, tem mais a ver com os princípios da agroecologia. Sim, sem dúvida. A diversidade de espécies no ambiente. Né? Esse é o ideal. Então, dentro das possibilidades, à medida que você vai tendo uma diversidade que consegue ter uma vegetação espontânea e exuberante, porque também não pode ser uma vegetação muito fraca, senão tu não tem volume de massa, né? Então... Mas, Afonso, na sua experiência aqui, quando a gente fala em espontânea, também vem pragas aqui? O que define a praga? Define uma planta que você não é bem-vinda. Ela vai Por exemplo, comprometer de alguma forma aqui. Corda de viola. Por exemplo, essa aqui é a praga mais temida Ela sobe. do agricultor. Sem ar. Corda de viola. Outra, que é um outro exemplo forte, a leucena. O pessoal tem um medo de leucena, pelo amor de Deus, isso vai lá. Não, você tem que fazer um manejo da leucena. Cuidar dela. Você corta, você tira as sementes, você não deixa elas soltar muita semente no chão, você está sempre roçando, cortando os excessos de leucena que tem. Então você não tem problema. Corda de viola, você não vai deixar ela subir em cima da uva. É uma que ela vai, não vou dizer para você que é a melhor delas, mas ela está aqui. E a gente nem pensa em tirar. Algum princípio ali ela tem. Ele tem. E nessa época não tem problema, que nessa época a uva vai entrar em dormência. Depois você vai lá e roça ela. Essa daqui, ó. Essa aqui Amendoim bravo. é o amendoim bravo. É outra que apareceu aqui. São espontâneas, né? Essa daqui, picão. Né? E todas elas têm um porquê ele tá aí. Alguma função, não que seja praga, alguma função São ela tem. indicativos, né? E elas são sazonais, porque o picão aparece bastante nessa época. Aí nessa época você pega o bi, o mentruz aparece nessa época, ou a mostarda aparece natural nessa época. Vocês aqui eu acho que não veem muito, para nós é muito comum agora encher de trevo e tanchais. Não, aqui não. Tansagem? Tansagem tem bastante. Tansagem tem. Aqui não, mas no sítio, nos lugares aí pro sítio, tansagem, nossa, um monte. Tem um monte. E o trevinho vem muito nessa época. O trevinho não é comum aqui, o trevo. E ele dá um pinhão grande dentro da terra. Quando você roça, ele seca e fica um buraco que ajuda na infiltração de água, nutrientes. Só tem Coisa boa. Lembrando aqui que a gente está, para o pessoal aqui do vídeo, a gente está chegando em julho. O que vocês pensam aqui na poda? O que seria poda e adubação agora de vocês? Aqui a gente fez uma análise de solo, não ficou pronta ainda. Aí quando ela ficar pronta, a gente vai ver o que tem de carência, o que tem de excesso, vai fazer uma correção com calcário, né? Fazer uma calagem. E aí, mediante a análise de solo, a gente vai ver o que vai fazer de adubação. A adubação tradicional que a gente usa aqui, a torta de mamona, a gente usa também fosfato natural, né? A gente usa um pouco de Terafert, que é um produto que o tratamento de água aqui de Jundiaí produz, né? A gente fez essa aplicação. Fez a aplicação. Duas vezes. Duas vezes. Agora a gente. Isso é certificado. Para dar uma certa vida de micro-organismo para o solo, né? Entraria no lugar do esterco, mais ou menos. Isso, entraria no lugar do esterco. Porque ele tem cama de frango, tem palha de café, palha de arroz. Eles fazem uma compostagem. Não, é que na verdade quando você fala que esse produto é um produto do lodo resultante do tratamento de esgoto da cidade, você pensa que é um negócio que só tem esse material. É dejeto, mas e não ele é um dos componentes desse composto. Que maravilha. Eles dos componentes. Eles batem um composto. E na verdade ele que vai fazer, ele que vai trazer a riqueza de micro-organismos para o composto. Esse aqui tá seco. Não vai dar para ver mais que já o que nós temos aqui também, como aqui é coberto, esse material ele dura muito. Né? A gente tem, esse aqui são os resíduos de árvore da cidade. Também consegue. A prefeitura faz a poda da árvore e tritura as árvores, né?
Então, a gente fala que é o cavaco da prefeitura, a gente chama, né? Aham. E ele ajuda bastante na produção de humus, essas coisas que os micro-organismos vão... E vocês fazem essa forragem na linha. Na linha. Faz a forragem na linha. Na linha. No meio da rua. verde. Isso, no meio da rua não, mas a forragem na linha. É que aqui agora, como é época de seca, ela tá um pouco seca, mas você vê a parte de baixo tem umidade. E é interessante Entendeu? deixar a planta agora seca mesmo, né? Pra pôr água antes da poda, né? Secou. Agora a gente cessa a irrigação, cessa tudo. Né? Aí- Pra ela não ter perigo de brotar antes. E falar em brotar, agora que vocês tocaram num assunto que é um problema, que vocês não podem usar o Dormex, né? Como é que você faz para ser uma brotação uniforme? Sim, Vocês essa não têm tem a questão que ainda a gente não conseguiu a certificação orgânica, é por conta do Dormex. Porque quando você está formando uma planta, você precisa acostumar ela a brotar, né? Naquele momento da poda. Então, a nossa ideia é substituir esse produto por algum outro, ou mesmo que a planta acostume no momento de brotar, né? Chega uma época, um ciclo dela, depois de alguns anos, ela acostuma com esse período de poda. Então ela sabe que aquela hora é a hora de brotar. Porque que nem assim, na formação, vamos supor, estou formando com raiz nua. Se eu não fazer a aplicação do Dormex no primeiro ano, eu vou ter muita falha de gema. Então essa, Eu perco bastante essa é vara. uma discussão É. complicada É e cada complicado. Não, eu acho que essa discussão, inclusive, ela pode ser trocando informações. Por isso que é importante a visita de vocês aqui, depois a nossa lá na sua região, para que a gente troque essas informações que são... Porque esse é um dos, boas, né? é um dos gargalos, E a gente trabalha, por exemplo, você trabalha com Dormex, a gente lá, por exemplo, o pessoal aplica Dormex com pincel, né? O pessoal do convencional faz 45 ml no litro ali. Então você pega a dose por hectare do produto, é uma dose baixíssima, né? É baixo. Mas Mas não é porque- permitido para o sistema orgânico. a gente vai testar lá. Eu testei extrato de alho, só que como assim, eu tava com uma área que foi podada, ela foi enxertada em agosto do ano passado. Vitória, em 766, enxertia de campo. Tá. Veio muito forte, Y. E ela tava com vigor alto, só que assim, o ramo não tava maduro. E não tá pedindo poda, tá calor, né? Então assim, a gente podou, passou o extrato de alho, veio muito desuniforme. Então, assim, eu entendo que vai fazer frio agora, esses dias que tá frio lá, ela vai ter um acúmulo de hora de frio e a gente vai deixar ela pedir poda Isso. agora esse ano. Começa a brotar mesmo Na hora que ela sem... começar a brotar por conta, aí a gente vai podar lá, a gente não vai fazer Dormex, a gente vai tentar podar no extrato. talvez essa De pau d'alho, sei lá, a gente Aí- tem um hidrolato de pau d'alho que tem um trabalho da UEM de Maringá com hidrolato de pau d'alho. Pau d'alho é árvore, pau d'alho. pau d'alho é árvore. Eu tenho Você tem? tem. Então, esse seria bom vocês pesquisar na internet o trabalho de hidrolato de pau d'alho. Eles substituíram 4% de Dormex. É? Deu um efeito muito bom. E foi gente- lá em Maringá, que é lugar quente. A gente tá fuçando, batendo cabeça. E você faz o quê? Uma tintura de pau d'alho? Não, é isso que aí que foi. Ela tava, não sei se é Mestrado. mestrado ou doutorado, não lembro agora, mas ela fez no laboratório, ela passou pelo destilador, né? Então ela ferveu e Ela captou, ela fez pegou o uma- alho, um extrato. ela pegou Um o óleo, extrato de óleo, né? Ficou um óleo. Ela pegou o óleo e mais os resíduos junto ali. O que saiu ali, ela aproveitou. Então ela deixou o óleo junto. Porque tem um hidrolato comercial em Londrina, tem para vender. Nós testamos na maçã no passado, ele não deu efeito. Tá. Talvez a dose foi pequena, Pequena. tal, temos que ver. Mas esse eu estou querendo testar, até falei para ele para nós ver se tem ali agora, eu quero levar junto folha lá para A fazer. gente pode fazer um teste aqui também, cara, algumas plantas, né? Isso. Para que a gente Porque consiga... até nós estávamos pensando assim, em termos práticos, como que a gente tem que fazer? Porque o que a menina fez lá, ela secou as folhas e daí depois ela fez a coisa. Você tem que seguir uma metodologia. Se você pegar, por exemplo, para depois poder replicar e dar certo. Então, se você tirar as folhas ali, por exemplo, pesa quantas folhas você tirou ali, quantos quilos. Vou pegar 1 quilo de folha
vou pôr em 2 litros de água, põe na panela de pressão, tira aquela válvula de cima, põe uma mangueirinha, passa em algum lugar para você. O destilar, né? Destilado. Para pegar o coisa. Mas e daí marca, tipo assim, meia hora, 1 hora, marca tudo para depois Você conseguir replicar. Ver se tem alguma diferença. Eu fazendo em tantos minutos dá Isso que nós temos que fazer, sabe? Também tem a fase da uva. Não, sim. Pois é, hoje nós aprendemos bastante aqui também, que o menino ali estava falando para nós que ele usa uma técnica que eu achei interessante isso, para não faltar. Então a planta começou a brotar na ponta, ele já está começando a precisar a poda. Isso, tá pedindo poda. Daí ele vem e corta aqui. Daí ele espera essa gema para cá inchar, para daí ele cortar no ponto. Então, Entendi. Ele fica enganando a planta. Porque na verdade ela começou a brotar. Só que aí a dominância apical vai começar a ter circulação de seiva, nutrientes. Sim. Então aí ela vai inchar. Isso que faz 3 vezes a poda. Ele falou Que no caso seria aqui, né? tipo assim. Ele faz aqui primeiro, depois ele faz aqui, depois E na ele hora faz que a ela normal. começa- a hora que ela tiver inchada para brotar aqui, que ela tá estimulada ao extremo, ele vem e poda. Ela vai estourar, Então, né? Porque ela já começou é uma a técnica brotar. prática Entendi. que ele passou para nós que eu acho que assim, Então, faz é sentido. uma faz experiência sentido. que a gente pode fazer É também. isso que eu tô falando. Faz Porque sentido. faz sentido, a gente tem que aproveitar. Eu peguei o contato de um cara que trabalha com uva orgânica com Vitória lá no Vale de São Francisco. Acho que você mesmo passou. Ou eu peguei com alguém, não lembro. O Reginaldo. Não é o Reginaldo. É um cara lá do Vale de São Francisco. Eu falei pra ele, viu, como é que você faz pra questão de brotação? Por causa lá é muito calor e tal. Ele falou, ele deu uma receita com um produto à base de alga e aminoácido. Até preciso, depois eu até posso passar pra vocês. E falou da torção de galho. Do extrato, massageamento de ramo, gema. né? Que você vai massageando. Aí você estimula a circulação, né? Isso. Uma coisa que eu percebi também Então acho que assim, a gente que vai mexer com orgânico, a gente vai ter que foi o que eu usar falei. todas as técnicas. Talvez as três As três coisas juntas. Foi o que Você eu vê falei, é um campo de experimento. Então, cada ano, pega uma rua aqui e faz um teste assim. Perder a produção você não vai, porque ela vai brotar e vai produzir. Mas é um campo de experimento. E se você não fizer experimento e a gente trocar informação, fica difícil, né? Eu digo, essa do hidrolato, se você ler o trabalho lá, ela teve o mesmo efeito de 4% de Dormex. 4% de Dormex é bastante Dormex. Tipo assim. Então, olha que interessante. Aqui a gente usa 5%. Pois é, mas eu digo... 4% já é bom. Não, se você fizer alguma coisa assim, ou talvez aumentar um pouquinho a dose do que ela usou lá, né? A gente também tem um colega que é coordenador lá de agroecologia que mostrou um trabalho pra gente que a gente não conhecia também. Tem que ir De uma planta que chama ervilhaca cabeluda. peluda. Peluda. Cabeluda, peluda. Ervilhaca eu tenho ali, mas não sei se é essa ervilhaca. Não deve ser não. E ela fala que ela é tóxica. E daí fizeram um teste lá para alimentação animal e viram que os animais tinham morrido. E daí foram identificar o que tem esse anamida. Que tem na folha. Talvez então fazer também um extrato de folha. Um extrato, a gente tem que... Dessa Mas é planta mais uma também. planta que a gente tem que... Eu percebi que a cauda sulfocáustica que a gente usa para o tratamento de inverno, ela também ajuda um pouco na brotação. Ele é usado também, o pessoal da maçã usa um pouco, mas é que ele Ela gera um estresse. Ele é que nem o alho, ele não tem resultado consistente. Não. Um ano parece que funciona, outro ano não funciona. Agora uma coisa que me passaram, eu não vou falar quem passou, porque eu fiz o teste, mas não deu certo aqui, tá? 10 dias antes você começa a fazer a irrigação da uva. 10 dias antes você começa a irrigar. Só que no sistema coberto pra gente não deu certo. Por quê? Ficou umidade aqui e o tempo estava seco ainda. E esse começou a formar vapor. Né? Começa a evaporar, começa a formar vapor. Calor, né? Condensar, né? Calor. Aí eu percebi que essas 6 ruas que eu fiz esse teste, deu muito oídio. E as de baixo que eu não fiz, irrigando 10 dias antes, não deu. Aí falando, aproveitando... Então Mas cada lugar vai... cada lugar... Agora, por E a exemplo, traquinose também, igual eu te né? falei, eu tava em Jaíba lá, falei pra ele esse dia gravando. Lá, pra mim, eu acho que seria muito interessante essa ideia que você falou. Lá não tem essa ideia do condensação, lá vai subir Não é à plástico. vontade. Não, então lá dá certo. É o que a turma do Vale do Paraíba faz. Quando eles fazem a poda normal, na outra poda, eles fazem até 3 podas por ano. Eles fazem o estresse, que deixa todo o tempo sem água, depois bum, soca a água. Aí a planta sofre o estresse que ela começa a brotar.
né? Eu acho que essa torçãozinha de ramo aí também acho que vai ajudar. Eu acho que... Aqui vamos fazer. quando eu formo cordão novo, eu vou formar um cordão novo, né? Eu pego, eu torço ele e ainda eu amarro a ponta dele para baixo, para dar estimulação de começar a vir para trás. Que no orgânico é difícil você formar ramo. Se você não passa... Uma que é assim, pra você formar uma raiz nua, como você não usa adubo químico, você não usa tal coisa, então a planta vem mais devagar. Que demora para ela começar a consumir. Vocês compraram muda enxertada, raiz nua. Raiz nua enxertada. É só para explicar para eles aqui que muda que vocês pegaram, qual que é o cavalo. Aqui a gente tem a 572. maioria é o Paulsen, né? O 1103 Paulsen. Então é a Vitória no Paulsen. E a gente está fazendo um teste agora da Vitória no 572 Jales, né? Fazendo um teste para ver Enxertados aqui mesmo. Enxertados aqui mesmo, né? Eu plantei o cavalo, enxertei e a gente vai ver qual que é a diferença. A campo. Isso. E a gente vai ver qual que é a diferença, se dá diferença de Vai dar. cacho, de produção. Vai dar. Vai dar diferença. Os IACs Nós temos um experimento lá na Lapa também com diferentes cavalos e responde. O Jundiaí, aqui, o 571/6. Esse para nós lá que deu o mais resposta, a maior resposta nos cachos. Maior vigor de cacho. Então, porque tem uns que dá cacho maior, outros dá o cacho um pouco menor, só que dá mais brix. Uns dá mais coloração. Isso aí é uma discussão muito grande na questão de uva de vinho. Aí você não sabe se você põe no Paulsen, se você põe no 766, mas dá muito vigor. Não, eles não querem, para vinho não precisa muito vigor agora para mesa, que é o objetivo de vocês aqui. Aqui eu tenho uma aqui é mesa, né? perdida no Paulsen. Rapaz, mas deu caixa de 2 kg. Bonito. Aí esse ano eu vou enxertar no 572 para ver o que acontece. Putz, vai encostar no chão. Porque a Núbia dá cacho grande, cacho de 3, 4 kg. Ela dá mesmo. É que o 572 é mais vigoroso, né? Tem que podar longa, né? Então, a daqui eu podei tudo curto. Então, a Núbia nós temos lá a experiência também, assim, a própria Embrapa coloca isso no material dela. Poda curta você tem 0,75 cacho por ramo. Você não tem nenhum, tem ramo que não vai dar cacho. Que não dá cacho, E quando você faz poda longa, com 10, 12 gemas, daí você... Fica difícil. Daí você tem bastante. Aí tem que fazer um raleio de caixa, um desbaste de caixa. Então, nós fizemos lá... Fazer poda mista, né? Nós fizemos poda mista lá, tipo assim, a gente fazia uns 3 ramos curtos e deixava um longo com 12 ramos, e daí o que nós fizemos é a torção, né? A torção para ele vir para lá. Então daí distribuiu, porque daí ao longo daquela coisa ele encheu de cacho, sabe? Ele aumentou bem a quantidade de cacho. Aqui, como foi a primeira poda dela, eu fiz poda curta. E todos eles produziram. Nós somos o Anderson Tomazeta agora, o Anderson poda tudo curto. Tudo curto. Poda tipo tudo assim, curto. então Ele tem dúvida lá, poda curto. Só que eu acho dela interessante você deixar. Essa safrinha já vem mais caixa. Poda longa. Daí já é mais... Então já vem mais. Só que o interessante dela acho que é fazer a poda mista com um esporão e uma gema e fazer uma com as 4 gemas. Que uma você tem ramo pro ano que vem e depois você tem a gente lá trabalha muito com mista, mas a gente tá vendo aqui o pessoal trabalhando bastante com só curta. Né? É que aqui tá produzindo. Aqui assim, na Vitória mesmo eu vou fazer acho que só curta. Que está uma ou duas produzindo. gemas. Aqui o que você sentiu dessas variedades aí, desses 2 anos aí, o que você... Algumas eu fiz poda longa, né? Eu fiz poda mista, né? Só que a que faz poda longa dá a mesma coisa que na poda curta. Não dá muita diferença de tamanho de cacho, nada. E outra, eu preciso manter um padrão de cacho. Você deixar dentro da cobertura. Eu tenho que deixar dentro da cobertura. Tem essa também. Sim, não, você deixou... ainda tô aprendendo ainda, né? Você deixar a vara longa. Eu percebi que a Núbia é mais resistente, a milho e o oídio. Ela é mais... Os pés que tem aqui não pegou muito. Pegou pouquinha coisa, mas... E o ídio aqui, por causa da cobertura, deu muito, né? O ídio deu bastante esse ano. Mas só que o ídio é mais tranquilo de controlar do que o... Depende da fase que você pega. Depende da fase que você pega, isso mesmo. Porque aqui a gente... Chegou a incomodar? Chegou a incomodar. A gente perdeu um pouco de cacho. Aí fez bastante suco, né? Porque tem alguns... Porque esse não tem como, a cobertura veio, o ídio veio. O ídio ele veio. Não, mesmo porque o ídio ele pega quando está ali no ervilha, não, antes do ervilha, né? No caso da folha ele pega... Não, no cacho. No cacho ele pega na época da ervilha. Ele pega na época que o cacho tá minúsculo. O humilde pra nós é problema, né? Nessa época. Pra quem não é coberto. Na época de chuva. E o que vocês usaram para controlar o ídio?
Aqui O ídio são fungos, né? É o Serenade e o Pumilus. Só que esse ele tem que estar... Sonato. Sonata, isso. Sonata e o Caravan É. também. Agora, você tem que Fazer a aplicação preventiva. fazer a aplicação preventiva. Bicarbonato não tentaram. Ali, agora nós estamos com uma... Depois eu vou mostrar para vocês ali, que a gente vai começar a produzir o ozônio, água ozonizada, para limpeza. Daí deve funcionar. Porque pela o importante, o importante é a asepsia, assim. Não, daí ele vai limpar. Ele limpa e aí você entra com os fungos que você quer, ou aqueles fungos benéficos. Né? Porque a gente foi em Maringá num simpósio, aquele dia que nós perguntamos, né? Quem que é o pesquisador que estava apresentando a uva orgânica lá? Não era uva, era maçã. Maçã, né? Mas é o citadino. Que ele falou de limpeza, ele falou assim, sanitiza, e o- depois repovoa. Sanitiza Isso. e repovoa. Essa é a ideia. Essa é a Porque ideia. aqui você tem que fazer um preventivo, que nem na Vitória Mas aqui. agora tem um produto da Dinagro que eu vou testar agora esse ano, mas o pessoal foi lá falar comigo lá. Ele é o mesmo que produz o Matrine, que o Matrine eu testei e funciona bem. E é liberado pelo IBD, é inseticida. Para qual... Ele pega o ídio. Pega o ídio? Pega o ídio. Mas sabia. preventivo também. O É um ídio óleo. É um óleo, é um extrato de planta. É esse extrato de planta. É? Fission. 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 Esse eu não É conheço. Dinagro. Depois É vocês passam pra Dinagro, a gente. empresa. A Dinagro, que a empresa é aqui da Ribeirão Preto. É porque aqui a gente tem muito problema com besouro. O besouro verde. Então, e esse Matrine, ele é tipo decisa, ele mata tudo. O Matrine é um produto que a gente usa muito só tomate. que não tem carência, né? Então, tipo assim, chega na época crítica, você precisou, você tem um produto. Entendi. Que não vai passar É, nenhum Porque aqui o resíduo. besouro a gente não, é, controlou liber- com o metarriso E o Boveril, o veril, né? E a o velho outra- é É o metaril. metarriso. E a outra coisa que vocês me falaram, que é outro gargalo, vocês já me responderam também, que é a formiga cortadeira. Que pra Formiga nós cortadeira. é terrível. E daí você tem os tá- É difícil, cara. é difícil. Na formação é complicado. Porque assim, o pessoal fala muito de você. Você achou o olho do formigueiro. Você colocar semente de gergelim, Falam de colocar tudo. folha de mamona. Não, tem plantas que elas são mais atrativas do que a própria uva, né? Só que contamina os fungos da colônia, da formiga. Só que o problema é o seguinte, você acha que a formiga vai comer a semente de gergelim lá e com a folhinha novinha disso aqui? Ela não é louca. O que eu vi lá A formiga sai daqui pra pegar lá no final da rua o pé de uva. trigo mourisco, eu não sei se vai pra vocês aqui. Trigo morisco não. vai, não vai? É fraco, nós plantamos aqui já. Ah, é verdade. O É trigo fraco, mourisco não vai. elas abandonam a uva para ir no trigo mourisco comer. Só que só multiplica o formigueiro, quer dizer, Você só alimenta. Não, então, essa é que é a questão. você só adia o problema. Na questão do gergelim e da mamona, eles dizem que mata o fungo. Você entendeu? Nem mata, será? Diz que mata a colônia de fungo. Gergelim já ouvi falar que mata. Você entendeu? É isso que eu falei, eu ouvi falar. Eu quero alguém me falar, eu fiz e funcionou. É alguma coisa científica, algum Não, alguém diz, artigo, ó, eu fiz e funcionou, porque todo mundo fala. Sempre se diz que diz. Não é que todo lugar tem, mas É que o gergelim, assim, é meio que tradicional aí, de plantar em área que você vai ter problema, mas... Mas não é a semente, você planta a Não, eu vi, planta. eu vi Não, mas eles falando falam da pra pôr a semente. semente no carreiro que elas levam. É? Diz que sim, agora não sei, eu disse que né? Eu disse, né? Só que assim, você tem que. É o difícil que a controlar gente formiga. usa lá é bioisca aí, mas demora um mês pra matar, né? Não, a bioisca também, sim. ela não pode ser trabalhada sozinha, né? Você planta algumas plantas atrativas, usa bioisca, planta uma que vai intoxicar, que é no caso que vocês falaram, mamona e gergelim. Olha, Mas são várias ações. E uma coisa né? que É é outra loucura. visão da coisa. uma coisa que é loucura que vocês vão falar que é loucura que a gente fez, quando começa a estourar a época de içá, a gente. Cata. A gente mata o içá. Porque ele sai, a rainha ela sai, ela começa a fazer o buraquinho. Então a gente pega a turma aqui e sai cutucando os buracos, matando os içá. Não fizemos isso ano passado? Fizemos. E a gente teve uma diminuição drástica de formiga na uva lá em cima. Mas também Agora chegou você fala um dia aí que eu vou será falar pra você. Aforrou a estrada. Foi, içá. estrada. E a gente matou tudo que a gente via, a gente passava. É porque ele faz um buraquinho, você vê a terra movimentada, E né? aí É. você vem pega com um uma barra de ferrinho. ferro. Então a gente fez esse trabalho. a boa sacada, vou pensar na próxima, que eu vi o show lá em casa lá, eu falei só Parece vou filmar que, mesmo. parece que diminuiu bem, porque eu não tive mais problema com formiga lá em cima.
É porque a formiga, eu achei assim, porque eu tô começando agora, então o primeiro problema que você plantou, né? Puta vida, pra E é o que eu levantar. falei. O formigueiro tá aqui, ele vai lá no final da rua pegar. E é rápido. Até você perceber. Até saber da onde tá E vindo. você tem que ser ligeiro pra você achar o E outra, formigueiro. outra dificuldade é que, tipo assim, é isso aqui, né? Você não, é difícil pra você encontrar, que nem lá eu tô com um mato violento no meio, né? Então. E daí pra mim achar o formigueiro é difícil. Esses dias a gente tava fazendo a coleta da análise de solo. Aí eu olhei, tipo assim, você vê que quando a formigueira é grande, ela anda Limpa, e né? fica limpinho assim, né? Parece uma Aí estrada. eu olhei e falei assim, eu com o Marcão já tenho o olho meio treinado, né? Fico olhando assim. Aí eu vi uma. Aí eu acredito que nós pegamos uma ali embaixo, né? Aí eu vi uma, aí eu fui seguindo. Aí você tem que ter paciência, tem que seguir até você achar o formigueiro dela. E tava uma puta de uma rodela assim dentro no pé da uva. Entendeu? Eu achei, eu bicha matei é esses danada. dias debaixo do pé de uva, né? Ela faz embaixo aqui, no pé da uva aqui, ó. Ela faz. Tava debaixo da raiz. E tem Entendeu? aquela questão também de você fritar você já viu isso aí? Não. Você frita as formigas e depois você pega elas mortas e frita e põe na carreira. É, pulveriza, né? Os caras, elas vão embora para outra área. Diz que é. O Toquinho uma vez gravou isso aí, né, Toquinho? Ah, mas ninguém a formiga ama. Cabuca. A moringa, ela arrebenta a moringa, hein? Estimulou. Porra, colocaram um tapete vermelho. Ainda conserva umidade. Podem vir que aqui tem. Eu fiz as estacas e coloquei no saquinho. Aí ela brotou, ela tava num tamanho bom, depois de uns 2, 3 meses eu coloquei no campo. Ah, tá. Eu fiz um berço bem feito, né? 40 por 40, né? Deixa eu comentar, Caio. Fala um pouquinho dessa área aqui pro pessoal ver. Aqui a gente está num vinhedo de uva vinífera, né? Então a gente tem o sistema em espaldeira, tá? As variedades que eu tenho aqui é a Viognier, Merlot, Sangiovese e Syrah. Esse ano a gente vai estar introduzindo um pouco de Trebbiano também. Foi plantado em 2022, em setembro de 2022, raiz nua. Eu tenho 2 porta-enxerto aqui, que são o 572 e o Paulsen 1103. Então tá em formação, né? Então esse ano vai ser a primeira poda. Tudo no orgânico, né? A adubação foi orgânica, o manejo orgânico também com fungos, né? Com biofertilizante, né? E você vê que na formação orgânica você vê diferença em plantas, né? Você pega essa planta que está aqui, ela está mais vigorosa, está com as gemas inchadas, bonita. Aí você pega plantas um pouco mais fracas, né? Tem plantas que vai mais devagar. E a parte boa que é aqui, eu tive, não chegou a dar 1% de perda de plantas, né? Vamos supor, de 100 mudas, eu não cheguei a perder uma, né? Que a gente plantou um pouco mais, a gente plantou 1.780 plantas e dessas 1.780 perdeu só 3, né? E aqui a gente tá na fase do inverno, que ela tá entrando na dormência ainda, tem um pouco, por causa da cobertura, ela conserva ainda folha, né? Tem um pouco de ferrugem, tem um pouco de oídio, que isso é normal. E a gente tá com a adubação verde aqui. Tem bastante nabo, né? O nabo tá bonito. Ali na parte de cima a gente vai ver, tem mais nabo. E aqui tá de um jeito que um professor nosso gosta, que é o Afonso gosta, que tá bem fechado de matéria, né? O solo ele conserva a umidade, né? Ele conserva a umidade. E aí depois a gente vem com a roçada. Aqui, Caio, Aqui é a única que a gente vai plantar. Você quer fazer aqui primeiro? Vamos. Pra gente aqui. Que tem um vigor menor. Como no Y que tá falando? Do jeito que Do jeito que você fez o Y para segurar a estrutura, você poderia ter feito a condução. Condução em Y. A condução em Y. Só que. Mas essa uva que tem menos vigor, eu acredito que você deixar o braço mais curto, você consegue cobrir com esse plástico. Uma Niagara, uma uva. Você tá falando de passar arame Isso, baixar no um Y. pouco aquele Y lá e fazer do mesmo Y que tá segurando lá, passar arame. É porque aqui o que. É que aqui ela tá meio alto, né? Vamos dizer assim. Mas se o telhado fosse você baixasse tudo aquela estrutura 50 centímetros para baixo ali, você conseguiria fazer isso. É que aqui de princípio a gente não ia colocar esse Y, mas daí deu muita ventania, não deu certo. É aquilo que eu tava falando. Só que assim, o que acontece, né? Eu estudei bastante uva vinífera, até com
como chama aquele, ele não é chileno, italiano, da Delta Fértil. Sim, lá fazendo trabalho de diamantina lá. Ah, esqueci o nome dele. Aí o que aconteceu? A uva vinífera ela precisa de 1 metro quadrado de área foliar, cada pé. Então, o que eu fiz? Aqui eu tenho 90 centímetros. Até aqui, até mais ou menos aqui eu tenho 1 metro quadrado. Só que como eu vou fazer a poda verde, que é a dupla poda, que eu faço aqui para ela poder colher no inverno, até aqui em cima dá 1 metro quadrado foliar, que seriam 12, 13 folhas por ramo. Entendeu? Se eu tiver menos que isso de área foliar, eu não tenho uma maturação fenológica boa, não dá um cacho bom. Você entendeu? Eu até pensei em fazer no Y. Na verdade, você está falando de... Não. Porque aqui nós estamos falando de área foliar, né? Então as folhas começam mais ou menos aqui. Isso, Vem pra cá. na próxima poda a folha começa daqui pra cá. Daqui pra cá, que forma 1 metro. Forma 1 metro de área foliar. Que até o Tivério explicou isso pra gente também, aquele outro menino lá, também estuda lá. Lá do Sim, William. O William também explicou isso pra gente, né? 1 metro por planta, 1 metro de quadrado de área foliar. Tudo raiz nua. Tudo raiz nua. Tudo raiz nua. Aqui de 1.780 plantas a gente teve 3 falhas só. Raiz nua praticamente. Perdeu 3 só. Mas é a vantagem em termos, porque ela é muito mais suscetível à falta de água, a adubo forte. Adubação. Se você coloca um adubo muito pesado, muito carregado, queima a raiz. Então você tem que ter cuidado na adubação que você vai pôr e na água. Não pode botar água de jeito nenhum, principalmente Porque a no raiz é começo. mais superficial. A raiz é superficial, ela está crescendo, não pode Aqui botar água. depois eu vou mostrar pra vocês ali o preparo dos berços. A gente fez uma receita nossa aqui que a gente fez aqui deu certo pra caramba, né? Que a gente usa bocashi, usa o Iorim Master, que é o fósforo, o micro, né? A gente usa o minho fértil, que é um composto orgânico também, e carvão vegetal, né? Carvão de churrasqueira. A gente usa também. É um carvão, Mas é um carvão moído que para ele comercialmente não interessa. Moinha, Isso. Então fica um foco. E ele ajuda no alojamento de micro-organismos, ajuda na umidade, no alojamento de micro-organismos, né? E na porosidade, a principalmente na gente tem porosidade que do começar a solo. usar mais. A gente não tem usado moinha de carvão lá não, mas Mas é interessante, cara. É interessante. a justificativa do Tivelli lá de questão de abrigo de micro-organismos é fantástica. Sim. Aqui a gente tem nessa parte que é um pouco de Syrah. Aqui eu tenho 9 ruas de Viognier. A Viognier veio bem, Viognier e Syrah. Só que é uma coisa que eu percebi. A Sangiovese e a Merlot começou a brotar primeiro. E depois elas definharam. A Syrah e a Viognier brotou bem depois, coisa de 1 ou 2 semanas depois. Só que elas desenvolveu melhor. Ficaram mais rigorosos. E aqui, Ficaram mais rigorosos. você vai voltar a poda embaixo para formar o cordão ou você não vai Isso, podar? né? Não, aqui eu vou formar. Aqui, ó, esse mesmo aqui eu vou ter que voltar ela aqui embaixo para formar o cordão. Porque esse aqui eu não consegui formar. Aqui tem alguns que eu não consegui formar. Ali embaixo eu formei alguns. Caio, Alfredo, uma discussão que a gente tem aqui dessa parte verde é a concorrência inicial. Você não sentiu isso? Você com a muda nova e o braquiária ali do lado? É que você não deixa a braquiária do pé da No planta. pé da planta. Você pode ver, você vai estar olhando aqui assim, ó, você olha aqui, ó, você vai ver que não tem braquiária no pé da planta e tem uma cobertura morta. Cobertura Aqui morta. tem um picão, né, na verdade. Mas o que acontece? É importante essas plantas, essas plantas de cobertura, seja ela espontânea, seja ela plantada, é importante que elas estejam entre as plantas. Por quê? Porque vocês vão olhar lá, que vocês vão ver o berço das novas que virão, né? Você tem lá um quadrado de 60 por 40 por 40. 40 por 40. 40 por 40. Ele está naquele berço perfeito, com carvão, bocashi, iorim e tudo mais. A hora que a raiz sai fora desse berço, como é que está esse solo? Esse solo a gente não vai mexer mais, não vai mais descompactar, não vai fazer mais nada. E quem vai descompactar isso? As plantas. Então por isso que é importante ter entre os berços, você ter planta também para descompactar. Não só do lado.
Essa braquiária aqui, por exemplo, ela está descompactando esse lado lateral aqui, tá? E para cá, e para lá, né? Pelas laterais. É importante ter planta também. Tem um pessoal que trabalha com abacate lá. E abacate tem muito problema com vento na formação. Toda planta, né? Fruta tem problema com Sim. Eles têm planta aí, só que o espaçamento é maior também. Eles têm plantado na linha, eles têm plantado guandu. O guandu. Porque daí ele fica uma árvorezinha, ele protege a muda, sombreia a muda e. Introduz nitrogênio no solo. Guandu virou até brincadeira aqui no sítio já, porque é uma planta que eu acho sensacional. E o cara fala assim, tá duro, só planta guandu. Qualquer coisa planta guandu, né? E na verdade é uma planta que, por falar pra você, É uma planta boa. Ela vira uma árvore, né? Ela protege mesmo. Aí voltando no que você falou, Quebra vento, né? agora, é que nem na hora, no inverno, a gente deixa assim, que eu tenho uma proteção tanto dos raios solares, né? No solo, né? E também eu tenho um banco de reserva de umidade, certo? Depois, quando eu for podar essa planta aqui, essa videira, aí eu vou roçar. Aí é aquele manejo que eu falo. Cresceu um pouco, 40 centímetros, roço. Por quê? Para não ter um abafamento aqui com a questão da umidade. Para eu evitar de entrar doença. Entendeu? Entrar oídio, entrar míldio. Para resumir a história na questão da cobertura, se você, a maior parte do tempo ela ficar verde, é melhor. Aí, de tabela, a mais, você está ainda sequestrando o carbono né? E voltando ele para o solo. Então, quanto mais verde tiver essa cobertura durante o ano, melhor. Agora, você não vai deixar, como o cara está falando, você não vai deixar ela ficar em cima da planta, você não vai deixar, acabou de podar, ficar uma umidade aqui dentro dessas coberturas, né? Então tem todas umas necessidades básicas. Vocês não alternam as linhas de roçada? Que nem o pessoal tem feito, roça uma e pula uma. Então, depende. Por exemplo, aqui, do jeito que tá, dá uma olhada aqui, ó. Olha como é que tá isso, de nabo e de braquiária. Você acha que dá para alternar? Não, mas ela tá vigor, ela tá. A primeira tem que ser total, né? A primeira tem que ser total. Aí eu posso fazer uma sim, uma não. Você entendeu? Você faz um controle de crescimento. 50 centímetros. Hoje você pega essa braquiária aqui, essa braquiária tá com 90 centímetros. Ó, o cordão da uva é 90 centímetros. Olha a altura dessa braquiária. O nabo ali no meio, tô com um nabo de 1 metro, 1,20 m. E isso você não tem braquiária aqui, né? Aqui é só, aqui eu tenho só ela do lado. Aí, a braquiária tá fora da linha da uva. Tá fora da linha, então ela não tá competindo com a raiz da uva. Você entendeu? É que ela cresceu e tá pra cá, mas a hora que você roçar, isso aqui vai ficar limpo. Vocês não fizeram caramanchão pra plantar, não? Não, só o berço. Lê não. Só o berço. Isso aqui vocês vão ver agora lá embaixo. A gente vai lá embaixo ver, vocês vão ver, só o berço. Como é que é o plantio. Vocês estão querendo tomar um vinho bom aí. Vamos ver se consegue, né? Acho que dá pra. Vocês querem vir até aqui em cima? Aí tem as plantas espontâneas, ó. Nasce sozinha a vassoura. Vassoura nasce sozinha. E outra coisa que o Afonso a gente tá abordando numa reportagem que a gente fez é a quantidade de flores que eu tenho aqui dessas plantas, que eu atraio abelhas que ajudam na polinização da uva também. Entendeu? Assim, do ponto de vista agroecológico, é tudo. Então, no ponto de vista agroecológico, Tanto é que aquilo que tu falou, Olha aqui, ó, aqui dá pra ver certinho o manejo 100% da área fazendo fotossíntese. Então, quanto mais que tiver verde, isso, a gente. Não vai competir, não vai trazer vai competir um pouco. a rua tá limpa, Você tem Tá limpo, é só não. aéreo aqui dá a impressão que tá tudo no máximo, né? Aí você A linha de cultivo, que é o importante aqui, que é 50 centímetros cada lado, tá limpo. Tá limpo. E você percebeu que o nabo ele veio melhor aqui do que lá embaixo? E a aveia, ó, tem uma aveia do seu lado, a aveia não veio legal. Mas sabe por que levei? Levei porque você tá do ladinho da coisa que eu Da linha de plantio. onde é que ele teve mais espaço livre. Isso. Isso mesmo, isso é uma coisa a ser considerada. É que aqui futuramente a gente vai plantar a rusiziense também, né? E o manejo dela é melhor. Aí aqui foi a Viognier veio meio fraca também. A Sangiovese veio fraca. Então, vamos ver esse ano, né? Formando o cordão, que agora eu vou ter que voltar ela aqui, ó, e ela tá com as gemas bonitas.
E vocês vão fazer esse vinho, vão terceirizar. O vinho a gente vai... Primeiro a gente vai terceirizar, né? Com a escola agrícola, né? E depois a gente vai... A escola tem Isso, tem no curso que você tá fazendo. que vai ter lá, tem... Ó, porque a gente quer fazer o nosso terroir. Vamos lá então. Aqui a gente fez o plantio, foi no dia 7 de setembro, para não esquecer. 7 de setembro de 2022. Vai virar tradição. Aí tá com 1 ano e meio, né? Vai fazer 2 anos agora. E a gente vai plantar de novo no 7 de setembro, que deu certo. Olha só. Aqui é uma área de plantio que a gente vai estar executando esse ano, agora em setembro. Então a gente está fazendo a abertura dos berços, a média de 40 por 40. E você vê o perfil do solo, eu tenho um perfil escuro, né? Não, é difícil eu achar a terra vermelha aqui dentro. Esse aqui é um solo que faz... Tá há 10 anos em descanso, era pasto aqui. Então só tinha braquiário e fazia roçada periódica, assim, eventualmente. E nos últimos 2 anos, né, 21 e 22, a gente fez adubação verde com crotalária ocroleuca, feijão guandu e... esqueci o nome do outro agora. Como que é? Feijão guandu, crotalária e... Aqui que a gente plantou? Feijão guandu, crotalária, milheto. E milheto. Então é uma terra que você vê que já está bem descansada. E agora a gente, na adubação desse berço, a gente vai utilizar 1 litro de milho fértil, 2 litros de carvão, tá, o carvão bem moidinho, bocache e Iorim Master, que é fósforo, né? Aí a gente vai deixar ele descansar por 1 mês e meio, né? Vai deixar ele descansar, depois a gente vem e planta a muda. Uma observação aqui, vocês não tem pedra aqui não? Não, essa região aqui não tem pedra. A região que eu digo assim, a região do nosso sítio não tem pedra. Agora você passou da rua pro lado de lá, é bastante pissarra. Tem bastante pedrinha. Você entendeu? Que legal a terra aqui. Tem lugar que o vizinho nosso ali é muita pedra. É até ruim de plantar. Aqui o espaçamento é o que você está fazendo? O espaçamento, como é uva de vinho, o espaçamento é de 1 metro. Né? Então eu vou fazer tombo para os 2 lados, né? O cordão com cordão duplo, né? Esporonado. E 1 metro entre plantas. E o cordão vai ter de 50 centímetros e o outro 50 centímetros. Que quanto menor o cordão, menos a seiva tem que percorrer para chegar na ponta. Então às vezes você pega um cordão muito longo, a seiva demora a chegar na ponta. Então eu tenho uma deficiência de brotação, né? Às vezes o desenvolvimento dos cachos também é menor. Então, mais ou menos isso. Que na uva de vinho, na verdade, a produção por área não é, né? A questão é a produção a qualidade. Eu tenho que ter a qualidade. Às vezes o cara chega e fala assim, meu pé de uva, eu tenho um pé de cirrá lá, produziu 3 quilos. Mas que vinho que vai dar? Às vezes eu prefiro que produza meio quilo. Vamos supor, que eu produzo 1 quilo, que dá uma garrafa, que eu tenho um vinho bom. Não adianta eu produzir 3 quilos, que eu não vou ter mercado, né? Aqui você pega uma barra de 6 milímetros de ferro e você vai fazer o furo com a... Ô, Janinha, vai morder eu? Madeira, passou o arame, como é que você voltou assim? O arame eu dobro ele, quer ver? Você volta no mesmo furo? Volta no mesmo furo, que aqui não tem nem pra mostrar. Ele fica na metade dele, mas um pedaço, tu volta? Isso, eu volto tanto assim, ó. Eu meço mais ou menos aqui uns 2, 3 dedos, dobro ele martelo aí, ó. E ponho junto no buraco, e martelo. E daí lá do outro lado tem catraca. Lá do outro lado eu tenho o grip. Aqui, ó, vamos lá pra mostrar pra você. Não tem outro lado? Não, os grip tá tudo do outro lado lá. E assim fica bom, que você prende ele, não tem problema, não escapa, né? E esse arame aqui, ele é 2 ponto alguma coisa milímetro, né? É o número 12. E eu usei uma broca de 6 milímetros. Então ele entra meio justo. Você entendeu? Quer ver? Aqui tem um que dá pra eu tirar aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Ó, vamos ver se vai sair. Ele não sai, não. Não, mas aqui eu entendi. É esse aqui que você... Você bate ele com força e não sai. Aí eu uso esse grip aqui. Esse aqui, ó.
Como é que funciona esse trem? Aqui ele tem uma trava aqui dentro, que ele, Vai puxando. você vai puxando e ele tem uma bolinha que trava, tá vendo que ele não volta para lá? Ele só vem para cá. Ele tem uma bolinha que trava. Esse aqui é o pequeno, ele aguenta 300 kg de força. Você entendeu? E é o pequeno. É o pequeno. Tem o médio que aguenta 600 e o de 900. Não sai. Lá dentro não sai. Aí essas mangueirinhas aqui foi o desenvolvimento meu, protótipo meu. Isso aqui é mangueirinha de irrigação, porque ficava Aqui fica a ponta, né? a ponta, aí eu vim e tuc, Muito bom. peguei essa Muito boa mangueirinha. ideia. Esse não machuca e tu sabe onde é que tem uma ponta. Então. Essas boas ideias a gente tem que ver. Né? Confiar. Aí essa aqui é uma âncora, essa aqui eles vendem também. Depois eu posso passar o contato. É uma âncora, ela entra assim, é uma âncora que ela tem o arame aqui e ela é articulável. É uma chapa larga assim. Então ela entra 1 metro de profundidade. Você vira lá embaixo. Aí a hora que você puxa o cabo, ela trava. Diz ele também que essa âncora aqui aguenta 1.200 kg de tração. Aí vem esse cabo de aço. Que não tem perigo, porque um dos problemas de hoje E aqui com a coisa inclinada. Aqui se tu tivesse posto a âncora aqui reto, ela ia fazer o mesmo efeito. Isso, o morão reto ia fazer o mesmo efeito. É. Você entendeu? É que nós chamamos mais bonito assim. Olha aqui. Você entendeu? E aqui é uma coisa muito boa, porque a gente tinha feito de um outro sistema e esse aqui é muito mais prático. Porque o outro sistema eu tinha feito com um morto, que é um pedaço de madeira, só que você tem que cavar buraco, dá um puto no trampo. Não, eu gostei. Isso que você fala só um buraco fino. Não, isso aqui você pega, tem uma barra de ferro que vem junto, você ponteia nela e bate com a marreta. Ele vai entrando na força lá embaixo. Você não abre o buraco, não faz nada. E é uma chapa pequena, relativamente É uma chapinha pequenininha assim, ó, desse tamanho. Pra botar o morto, vamos supor, fazer 10 ruas, que seria os dois lados, 10 ruas, rapaz, demorava, vamos supor, 3, 4 dias. Isso aqui ele colocou na hora, 2 horas de serviço, ele colocou tudo, essas âncoras aqui. Você entendeu? Rapidinho. Então você diminui a mão de obra. E eu fiz... Bananeira, né? Depois a gente começou a plantar as plantas de serviço, né? Pensando em planta de serviço, essa planta aqui, por exemplo, ó, é marianeira. Marianeira ou fruto sabiá. Ela é alimento para uns 50 tipos de passarinho diferentes. Dá uma frutazinha pequena. Eu vou te contar uma coisa que de repente você não sabe. Como ela dá flor muito tempo e constante, para as melíferas também é ótimo. Melífera é ótimo. A gente fez uma limpeza para poder dar uma ressuscitada. Agora vamos chegar para cá. Fica muito abafado, né? No caso do sapo a gente precisa de poda, né? Então você pode ver no chão aí que é muito material que veio das podas, né? Olha só o que tem aí no chão que vocês vão ver de material. Essa planta aqui, ó. Essa aqui é a tefrósia, não sei se já ouviu falar dela. A tefrósia, ela é prima do guandu, vai. Porque é uma planta que vira árvore, que é usada para adubação verde também. Ou no sistema SAF é usada como planta de serviço. Tá? Então, aí dá para jogar lá no meio do. Dá para jogar. Se quiser pegar umas vagens marrom, tá? Leva para lá, faz muda. Aí. Pega aí, pode pegar. Tem bastante, tem outro pé ali. Precisa plantar mais plantas agora, porque você pode observar que tem vários espaços vazios. Quer ir povoando, né? Você tem que ir sempre pondo planta, sempre. Então, mas uma discussão que a gente tem do SAF é do extrato mais alto, sabe? Poda. Não, porque você tem uma classificação de plantas mais altas que você vai pôr aqui. Tem. Ou você vai manter ele nessa altura? Qual que é a intenção? A intenção é manter ele, vai subindo e vai podando. Agora que vocês estão visitando esse sato aqui, acabou de ter uma grande poda aqui. Tinha muita planta na sombra aqui, né, Caio? É por causa da bananeira. Bananeira, ou mesmo o próprio urucum. A glericídia. Então a gente podou para entrar sol. Agora a gente vai plantar de novo. Né? Então é assim, é um manejo constante. Sempre renovação. Sempre manejando. Na verdade não pode ter dó de podar, né? Não pode ter dó de podar. Essa é uma das coisas que o pessoal se perde nisso. Podar e chão.
Vou dar e chão. Ela necessita da poda. Ela precisa entrar luz, se não Precisa entrar de poda. Ah, eu puxo um banho aí, tá legal? E aqui, Opa! e aqui tem o café, né? Aqui nós temos a graviola, né? Que é uma planta do norte, né? Mas está indo bem aqui. Legal, faz dela já. Dá pra se encaixar uma temoia aqui. A temoia tem também. Tem a temoia também. Tem goiaba. Tem goiaba. Aqui tem um pezinho de café que eu queria mostrar para você. Um pé não, uma linha. Legal a linha. Uma linha de café, né? A ideia é fazer algumas linhas no meio do sapo. Então eu pego por uma aqui, por uma para cima, por umas duas para baixo. E você ter aí, nada aí, a cada pé desse, a cada. Aqui que tem 60 pés. Você faz umas 4 linhas, você já tem aí 200. Ou seja, mas essa área você pensa ela numa área definitiva ou simplesmente uma preparação para o futuro da uva, por exemplo? Não, aqui não é área de uva, a menos que. Porque de qualquer forma ela está se preparando aqui, né? Ela tá- É mesmo que o mercado dos obrigue, né? Mas Mas não- o tamanho dessa área aqui não vai Fazer uma diferença não vai fazer significativa. muita diferença. Né? Essa área aqui deve ter 2.000 metros. Então ela não representa grande coisa se for pensar nisso. Aí seria um desafio, uma pergunta. Vocês já pensaram de repente, igual o pessoal de agro, usar as próprias bananeiras como fonte de água lá nas uvas? Plantando as bananeiras entre Não. Não, colocando o No pseudocálio. corte lá, colocando lá, abrindo lá, como uma fonte de água lá, mais duradoura? Tem sistema de irrigação e tudo. Mas como seria a aplicação da banana na uva? O pseudocálio. Explica pra ele. Você corta a banana, racha o pseudocálio no meio e põe no pé da uva. Ah, sim, isso aí pode ser feito, sem Pode ser problema. feito. Não, mas mas- como vocês vão ter a matriz aqui, vão ter o material aqui, né? O material. Eu mesmo prefiro cortar a banana e colocar na área que ela está mesmo. Ou no pé dela, ou no pé de uma frutífera que está do lado. Vou aplicar ali mesmo. Tá? Eu acho que a uva também até pode pôr um pseudocaule, como vocês estão falando, na planta, mas na própria área, talvez aqui no café. No café seria No café interessante. seria interessante, né? Eu acho que é muito. Dá para colocar. Não, de qualquer forma, é legal você ter essa área aqui na propriedade. Muito bom mesmo. Então, e nós temos muitas plantas nativas. Eu queria mostrar para vocês, já que você falou do pau-d'alho, né? Para o despertar das gemas da uva, né? Então, eu queria mostrar a planta para vocês. Vamos lá. Porque nós temos muita safra lá no Paraná, que eu brigo Aqui o com o araçá? pessoal. Não, a safra de lá tem muita sombra e eu falo para eles que não funciona, quer dizer, não tem produção. O que acontece? Às vezes você tem. Foi o que aconteceu com a gente. Tinha muita bananeira aqui. Daí não Então tem essas produção. plantas que estão aqui embaixo da produção, porque não tem fotossíntese. Tá tudo bem. Ela não respira. Ela precisa de sol para produzir. Aqui é o olho de cabra. Isso aqui, eu olho de cabra lá. Isso aqui é a cabreúva. Óleo. Isso aqui é o araçá rosa. Isso aqui é o pau-d'alho. Vamos ver o cheiro do bicho. Por isso que funciona. É alho puro, né? Olha o tamanho que ele está. Então eu acho que como vocês têm aqui, eu acho que vale a pena você tentar isso como Vamos fazer, Caio? Vamos fazer um extrato dele. Pode ser, a gente gente pode utilizar eu não álcool de sei. cereais, né? Eu acho que você podia começar experimentar com a panela de pressão. Ah, aqui. sim. Fazer o que ela fez lá para. Não, pode fazer o extrato também, comparar, né? Sim, é. Tipo assim, né? Pegar Nada impede. Né? uma rua para experimentar, né? Isso. Porque vai que funciona bem. Daí você já tem. Porque como tu tem a matéria. Porque lá eu estou num lugar frio, lá não tem pau-d'alho. Uhum. Então, se tivesse eu já tinha. E ele tá bonito. Na verdade, a quebra da Essa dormência. saia aqui. A quebra da Isso aqui dormência já é dá, uma ó. coisa, né? Aquele galho mesmo, ó, ele Lá em subia cima, a lá? copa, né? Queria mostrar para vocês aquele de cima. A Agricídio é bom pra caramba também. Produz muita massa. O consumo animal também. Essa foi podada recentemente, né? Já brotou de novo, aceita muito bem a poda. Essa aqui nós temos um experimento em Morretes, É? litoral, no meio da Pupunha. Tem uma
É assim, é uma linha de pupunha e uma linha desse material. Olha, O nome, daí- Alfredo, qual que é? Pra fazer o sombreamento pra pupunha? Não, não é sombreamento, é para ser a fixação. fonte de nitrogênio. Ah, sim. Que é o que eu falo pra você do negócio da pitaia. Ele está É. convivendo super bem com a produção. É, porque ela dá umas 3, 4 podas por ano. Então você deixa Você ela brotar, e a palmeira, lá, a pupunha não se importa muito se tiver um pouco de sombra também. Sim. Você gosta. Não dá para deixar ela subir demais, né? É. Que nem agora, Por isso que é o controle assim, sempre podando, isso. sempre ajeitando a... e ela responde bem a poda. Uma coisa que eu faço é a desbrota depois. Senão fica ruim pra você podar. Esses do meio aqui, eu limpo tudo. Aí eu deixo em torno de 6 ramos, 4. Isso aqui seria um capricho, mas também fica mais fácil na hora de podar depois. Alfredo, essa aqui é o quê? Essa floração aqui. Isso aqui é a jurubeba. Ah, sim. Essa é uma Mas tá solanácea, grande né? demais, tá? Essa é uma solanácea. Se você pegar, por exemplo, Enxertar um tomate. enxertar um tomate, um pimentão, um giló, você deixa os bichos pendurados aí. Então, mas como que ela cresceu assim? Olha, eu não tinha visto não. É que a gente preserva, né? É, legal. Ela fica grande. A gente mantém ela de pé. Ela pinga. Isso aqui, Que ó, jurubeba. você fala de fonte Isso, de as abelhas. Fica fonte para as olhando. abelhas, Somente a gente tá olhando muito floração. As abelhas gostam. adora, né? E é uma planta adaptada, né? Ali você tem um cambuci, não sei se vocês conhecem cambuci. Cambuci é bom. Também morrendo bem lá. Ali, ó, aquela tem das bananeiras ali. Aqui tá Porque tudo Morreto, fechado, nós tá temos tudo grande. clima, é litorânea, né? Então nós temos a mesma coisa. Lá é tropical, né? Então essas coisas tropical, né? Elas vai bem, né? Vai ver. Ó, mas aqui você está de parabéns que não está fechado, porque o meu arrepio da SAF é. Eu sempre vejo muita sombra, daí não tem produção de fruta. Então você tem que definir o que você quer. Se você quer ter fruta no meio, então você tem que ter luz para a fruta produzir. Orgânica lá não. Aqui, se você for plantar fruta aqui, o ideal foi para seguir uma linha desse saco aqui agora, A Niagara eu é mais colocaria resistente, né? uma Porque ela é 100 uma- frutíferas. Ela é Só que Deus labrusca, tem que né? cuidar para o excesso de sombra. Então ela é Não, mais não, resistente. aí- A Vitória, aí Fica já- manejando a a Vitória planta. Aí é só, aí no agora é genoma manejar dela só as diz que bananeiras e, ela é e resistência as a plantas milho. de serviço, Mas né? não Que é a é bem assim não, né? glicídica, aquela tefrose lá que vocês têm. Ah, não, mas daí é assim. Aí Mas assim, orgânica sem cobertura não vai. Esse aqui, você conhece esse aqui? Nem sei se tem alguma coisa ali. É jambo, né? Esse aqui é. Esse aqui ele tava queimado, ó, triste, rapaz. Ele tava na sombra. Ó, cortou, já começou a brotar tudo. Mas é isso que eu falo. As plantas gostam de sombra, mas não pode ser excesso. Também tava gigante também. Aí nós demos uma podada nele. tiririca é essa aqui, ó. Esse dia ela deu os frutos. Eles chamam de mirtilo da Amazônia. Eu não conhecia. Só que o gosto é meio sonso. Daí não adianta. É aquela coisa do macaco ali, como que é? Uva de macaco? Não, é uva da Amazônia. Uva da Amazônia. Ô cara, você deu uma podada nessa. Esse daqui é o apitomba. Ah, folha Aí tem a cambucá, que é essa aqui, ó. Cambucá é uma jabuticaba amarela. Isso aqui eu pegava 3, 4 do plantio que eu fazia de recuperação ambiental, punha aqui. Pegava mais 2, 3, punha aqui. Então foi pondo tudo o que usava nos plantios, né? E aí ficou com essa variedade grande de plantas nativas, né? Frutíferas. Você lá também está plantando bastante. Isso é uma serra. Gravatar isso. Gravatá, exatamente. Bem ano. Na hora que você tirar as galinhas vai nascer tiririca. Ah, nasce. Tiririca você não cabe com ela. Você sabe que as áreas minhas lá tá tudo assim de tiririca. É? Lá, Tentando deixar as outras plantas competir com a tiririca para ver o que acontece. Mas aqui é um teste mesmo? É. Interessante. Como é que é essa? Os caras foram lá embaixo, eles fizeram um extermínio total da tiririca. Não total. A gente Não. tirou bastante batata, né? Extermínio. Fizeram um extermínio. Mas Tirou bastante o batata. objetivo era esse. Era queria plantar alface, pô. Como é que eu vou fazer com tiririca? Não dá. Então foi feito, revolver o solo, foi tirando bastante, né? Porque você revolve o solo, ela começa a brotar. Aí já acabou. Aí que ela tá num tamanho bom, você puxa ela sai com batata e tudo. Mas mesmo assim, cara, é difícil. Agora a gente está deixando, por exemplo, ali naquele canteiro para frente desse poste primeiro aqui,
tem o caruru, tá vendo? Sim. O caruru controlou bem essa tiririca. Agora eu tô deixando essa capuchinha para ver se ela abafa a tiririca, ver o que acontece. Já viu aquela história que o cara fala seu fulano e tal, lá vai lá pra Sagrada no terreno do cara, não tem tiririca, né? Não, o cara veio pra Sagrada aí, me trouxe um monte de semente de tiririca, mas não é isso. Tiririca, a tiririca aqui ela pode sumir. Pode passar 100 anos, você vai revolver esse solo, ela vai nascer. Vai nascer. Ah, mas nasceu do nada? Nasce. Não, mas daí, como eu tô com... Aqui o projeto é plantas... produção de pólen. Né? Então eu vou colocar plantas aqui que são atraídas, que as abelhas são atraídas. Então nem sempre é planta rasteira, nem sempre é planta, muitas vezes é arbustivo, né? Então o arbusto, é só você não mexer na tiririca que ela vai ficar lá embaixo. Sim, não sei. Né? É que assim, Tem o margaridão. inseto e de borboleta, de abelha. Essa é mais atrativa do que a amarela. Tem toda uma vida aqui. Atrai até cachorro. Por quê? Uma que eu diminuo a questão do orvalho, do sereno na planta. Que o sereno, com o sol sai, o sereno também queima um pouco. E eu por questão de geada. Ah, tá. Então se eu for, às vezes tem uma geada aqui, pelo menos essa parte segura. Você vai tirar depois do... Caio, Depois aqui eu tiro. na questão, primeiro eu ia perguntar essa planta qual que é, e o sol, ela não tá abafando muito? O que você percebeu, né? Aqui a glericídia, né? Ela serve como fonte de nutrientes para a pitaia e de sombreamento. Porque a pitaia, apesar de ela ser da família dos cactos, ela não gosta de sol muito forte direto. É que agora eu não vou ter nenhum para mostrar. Mas você percebe que tem pitaia que não tem o sombreamento dela, a pitaia queima o gladóide dela. Essa mesma aqui, ó, que pega o sol da manhã, você pode ver que ela está com uma cor diferente. Ela está mais amarelada. E a que está na sombra, ela já está um pouco mais escura. Você entendeu? E agora no inverno eu deixo, né? Por questão de sereno, por questão de geada. Depois que passar o inverno eu pego e eu podo ela. Eu podo, aí eu tenho bastante incidência de raios solares, mas ela podou, ela brota rapidamente, né? Rapidamente ela brota. Eu sempre vou fazendo a poda controlada, né? Deixo crescer um pouco, deixo crescer um pouco. É agora no inverno que eu deixo largado mesmo, por questão de proteção. Ajuda também na chuva de pedra, viu, Toquinho? Eu imagino. Ajuda na chuva de pedra também. Aqui tá com 4 metros. É que na verdade, depois, conforme o tempo, você vai ver, ó, você vê que tem bastante brotação, né? Ela vai ocupar mais ou menos quase 1 metro para cá. Vem pra cá, né? Isso, então 4 metros eu fico com um carreador só de 2 metros, é o que passa o trator. Entendeu? Você vê que tem bastante brotação. Então, E por que essa estrutura tão pesada assim? para sustentar o peso dela. Acho que dá bastante peso. Sim. Porque uma pitaia dessa aqui, ó, uma pitaia formada, ela dá em torno de uns 500 quilos num pé desse. Aí. De 300 a 300 quilos sem Vocês fruta. estão vendendo tudo, já. A pitaia a gente vende também. A gente vende também. Aqui é tudo orgânico também, a pitaia. Essa condução, o que você achou? Essa condução mais puxada aí? Aqui eu consigo, como a gente está formando ainda, eu consigo aumentar a área de produção. Porque o pessoal faz no formato de pneu, então eu tenho uma área limitada. Aqui eu tenho mais ou menos 2 metros, então seria quase uma espaldeira. Eu puxo ela para cá e puxo ela para cá. No pneu eu vou ter mais ou menos 1 metro de área. Isso é interessante. Então eu ganhei 1 metro para cá, 1 Primeira metro vez pra que eu cá. vi isso. Porque é só tu deixar isso aqui, né? Você Isso. conduziu ali, tá tranquilo. Joga lá, né? É que nem agora, esse gladóide aqui ele vai vir até aqui. Aí todas essas produções vão Pro lado. Vamos supor que aqui, se fosse no pneu, teria 10 ramos desse que vai produzir. Na espaldeira eu tenho 20 ramos que produz, então aumenta a produção. O pessoal usa muito a glericida de tutor, mas o problema é que a pitaia ela vai crescendo e vai travando aqui. Aí na hora de colher fica difícil, na hora de você podar fica difícil, né? E aqui o manejo é mais simples, o manejo mais fácil. Usa ela de tutor vivo daí. Usa de tutor vivo, o pessoal faz muito isso. Só que aí o manejo fica meio ruim. Porque às vezes dá uma pitaia aqui no meio, aqui você vai colher a pitaia aqui no meio, é difícil colher, né? Aqui nas próprias nossas, gente, é meio difícil colher umas que nascem no meio.
Isso os caras falaram pra mim também, tem que deixar o pé, não pode deixar o pé muito alto, né? E às vezes faz alto e ela, como ela cresce pra cima, né? Depois você não consegue colher o meio. Você não consegue colher o meio. Tem espinho também, o espinho dela inflama pra caramba. Aqui você não teve renovação, não? Do quê? As primeiras que você plantou, quanto tempo tem aqui, você tem ideia? Tem 3 anos. 3 Que anos. são essas mais velhas aqui que estão um pouquinho mais formadas. Porque ainda como eu tô aprendendo, não é o meu forte, então eu tô devagar. Até plantei algumas mudas novas também, né? E aqui não é o carro-chefe, o carro-chefe é a uva, que é um pouquinho a mais, assim, pra dar um rendimento a mais. A turma até falou assim, puta, mas que estrutura de louco. A maioria do pessoal faz na espaldeira. Mais fácil a poda, mais fácil o manejo, né? No pneu dá trabalho, no pneu você tem que ter um morão bem firme. Eu já vi na espaldeira, só que com arame. Com arame. O cara fez uma travessinha aqui, ó. Sim. De, sei lá, 50 centímetros. Parafusada e pôs arame. Tela, né? O pessoal às vezes põe aquele arame em tela. Isso, às vezes o pessoal... Eu vi lá em Carlópolis eu vi com arame mesmo. É que o pessoal às vezes usa arame, só que eu vi nego reclamando que o arame corta na hora que e rompe o cladode a hora que pesa. Você pega um cladode desse aqui, ele vai dar 8 pitaia, meio quilo cada pitaia, você entendeu? Vai pesar. E a planta pesada. E essa pitaia aqui, variedade que você tem tanto aqui? Essas daqui são todas misturadas, né? Essa aqui foi a iniciação que o Alfredo fez. Então tem tudo misturado, tem verde, tem a vermelha, tem a branca. Agora a gente está começando com um plantel novo aqui embaixo, que vocês podem ver. A gente tem a Golden, a Vietnamite White e a Orejona. Mas elas são tudo autopolinização? Tudo autopolinização. Aí a gente teve bastante problema esse ano, que teve muita chuva. Melou muita flor, que a gente fala que mela a flor. Lá deu esse problema, ô Toquinho? Oi? Já Mela deu, flor? dá sim. Quando foi na semana do Natal, mas deu coisa de umas 300 flores aqui. Essas 300 flores, se vingou 50, foi muito. Essa é autopolinizada. Isso, não precisa polinizar. Mas você pode polinizar para ter mais produção ainda. Que um pouco você perde. Aqui é a White, essa aqui é a Orejona e essa aqui é a Golden. Essa bichinha diferente. Essa aqui é polpa vermelha, essa Orejona é polpa vermelha da polpa vermelha. A White é vermelha da polpa branca. E a Golden ela é amarela por fora com a polpa branca. Vende bem isso? Oi? Vende, a pitaia vende bem. Acho que a Golden foi você já comeu a Golden, Toquinho? Acho que foi a mais gostosa que eu comi na vida, acho. Sorvete, compra pra suco, compra pra inatura. Porque lá no Paraná, cara, tem um técnico nosso lá que está incentivando o povo a plantar, que nós estamos com medo de mercado. Já não tá dando muito palmito ainda não. Não, mas desse tamanho já passou assim, maior. E daí sempre tá maneiro. Vou agradecer aqui o pessoal, né? O Caio que entrou em contato, porque eu entrei em contato com ele e abriu as portas aí pra gente fazer a visita, né? Toda a explicação e agradecer todas as informações aí que a gente pôde trocar essa tarde aí. Legal. Foi uma tarde muito produtiva. Muitos conhecimentos estamos levando para o Paraná e também vamos mandar os conhecimentos de lá para cá também. Vai ser uma via de mão dupla. Eu agradeço aí a presença de vocês e é isso aí, essa questão de que não é fácil, né, essa agricultura orgânica, nós temos que trocar experiências, né? Hoje foi uma troca, na verdade, de experiências, né? Vocês passaram informações, a gente passou também, e acho que é aí por aí que funciona, nós temos que desenvolver uma rede da agricultura orgânica. Foi um prazer receber o Paulo, né, o pessoal da IDR do Paraná aqui e trocar esse pouco de informação, né, porque como a gente é novo, a gente está aprendendo ainda e continuar com a troca de informações, um ajudando o outro, que eu acho que a gente tem que se unir para fazer ir para frente a produção orgânica, a agroecologia e ter um futuro mais promissor, né. Muito obrigado pro pessoal aí. Quem quiser, o sítio está de portas abertas para fazer visita, que o Paulo possa voltar novamente aí quando a gente estiver na época de colheita, né? E o sítio está aberto aí para quem quiser fazer uma visita, um agendamento, quem quiser conhecer um pouco, o pouco que a gente sabe, a gente passa. E se quiser trazer conhecimento, que nem o pessoal trouxe, também seja à vontade. Sempre traz, né?
A gente sempre tem alguma coisa para A passar gente pra está aprendendo o tempo todo.